Olá pessoal, seja bem-vindo nesta aula. Eu sou o engenheiro Ederson, para quem não me conhece, e a gente vai tratar sobre robótica nessa aula. Vamos tentar desmistificar a robótica. Muita gente talvez conheça a robótica, identifica com o robô, mas o que a gente pode definir como robô? Será que a Alexa é um robô? Será que esse carrinho aqui é um robô? O que a gente pode falar como robô? Ou é aqueles robôs dos desenhos, por exemplo? Na verdade, um robô ele é um dispositivo autônomo, tá? Ele pode ser utilizado no meio industrial, ele pode ser o carrinho, ele pode ser a Alexa, ele pode ser o nosso modem de internet. É um dispositivo que trabalha sozinho, certo? Para que ele consiga trabalhar sozinho, tá? Basicamente a gente consegue dividir ele em três partes. Ele tem sensores, onde ele coleta dados, tá? Ele tem um sistema de processamento, onde ele processa essa informação, e ele tem um meio de saída, que a gente chama de atuadores, onde é que ele dá a resposta. Então ele pega sinais do mundo externo, processa e devolve. Dá um exemplo da Alexa, por exemplo. Quando a gente chama a Alexa, a gente está passando alguma informação que ela pega em vibração, né, em áudio, ela processa aquilo e nos devolve uma resposta. Se a gente, por exemplo, utiliza um carrinho como esse aqui, a gente coloca sensores nele, coloca um sistema de processamento, tá? E os atuadores. O que ele faz com os sensores? Ele vai coletar, por exemplo, informação, se a gente coloca um sensor de linha, se a gente coloca um sensor de obstáculo, tá? Isso ele vai coletando informação. Pode pegar informação da bateria, por exemplo. E o processamento, o que ele faz? O processamento, nesse caso, ele vai movimentar os motores para fazer o carrinho andar, e isso começa o primeiro acionamento dele, né? O primeiro comando, que é o atuador. Ele começa a circular. A partir do momento que, se ele tem um sensor de obstáculo, ele detecta um obstáculo, o processamento vai interpretar aquele obstáculo, tá? E vai tomar a decisão. O que ele faz? Ele faz o carrinho dar ré, virar para a esquerda, para a direita. Isso aí é a parte do robô. Ele começa a tomar decisão sozinho, tá? O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai tentar definir isso em três partes, tá? O que são essas partes que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a parte dos sensores, a gente vai ver a parte do processamento, tá? Opa. E atuadores, tá? Sobre os sensores, o que a gente pode ver sobre os sensores? Até hoje eu tenho algumas amostras aqui. Eu tenho um microfone. Esse microfone aqui é um sensor de vibração acústica, né? A gente pode utilizar ele de várias formas. A gente pode utilizar ele, por exemplo, para pegar o sinal da nossa voz ou detectar um áudio ambiente, dependendo do nosso tipo de processamento que nós vamos utilizar esse sensor. A gente tem, por exemplo, aqui um sensor de presença, tá? Que a gente pode utilizar ele para várias coisas, né? Detectar passagem de alguém, presença de alguém no ambiente. O que vai definir é o tipo de processamento que a gente vai usar. A gente tem o que mais aqui, ó? A gente tem uma boia, tá? Normalmente a boia é utilizada para controle de líquido, né? Saber quando um tanque, por exemplo, tá cheio ou ele está vazio. A gente pode colocar na caixa d'água, pode colocar em outro recipiente que a gente deseja controlar, por exemplo, um sistema de irrigação, né? Saber quando ele tem líquido ou não, tá? E fazer o processamento. Se tem líquido, ok, continuo fazendo minha irrigação, ligo a bomba, irrigo as plantas, né? E quando falta água, ligo uma segunda bomba para abastecer o recipiente. Quando estiver cheio, acionou a boia, é um dispositivo automático, tá? Podemos dizer que é um robô também. Temos um teclado também é um tipo de sensor, né? São chaves que a gente utiliza uma sequência para fazer uma calculadora, passar alguma informação para dentro do sistema de processamento.
Tá? Isso são sensores. Tá? Existem inúmeros tipos de sensores. O que eu poderia incluir nessa lista? Sensor de luminosidade, sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores, por exemplo, de pressão atmosférica. Eu tenho um exemplo aqui, ó, minúsculo, tá? É sensor de pressão atmosférica e sensor de umidade. Veja só o tamanho desse sensor aqui. Cabe na ponta do meu dedo, tá? Bastante tecnologia nesse sensor, inclusive ele tem uma interface de comunicação, tá? Temos um encoder aqui também, um encoder. Tem várias funções que a gente pode fazer com o encoder. Um exemplo para quem tem a máquina de lavar roupa, tá? Lá onde é que a gente seleciona lá o tempo, lá tem um encoder. É uma aplicação. Um potenciômetro, né, para quem lembra da gente ajustar o volume, mas ele tem inúmeras aplicações aí, tá? Que mais? Eu comentei sobre sensor de umidade, sensor de temperatura, sensor de pressão atmosférica, mas pode ser um sensor de pressão também, utilizado bastante na indústria. São inúmeros sensores. Isso a gente pode utilizar tudo na robótica? Pode. Dependendo da aplicação que a gente vai utilizar na robótica, a gente vai usar eles, tá? Um sensor de umidade, por exemplo, pode ser umidade do ambiente, pode ser umidade do solo, tá? Então, são inúmeras aplicações, dependendo do que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar para controlar, por exemplo, a irrigação de uma planta, estou utilizando sensor de umidade, mas para solo. Sensor de umidade de ambiente, no ar-condicionado, por exemplo, tem. Tá? Então a gente utiliza todos nessa parte aqui. Alguns sensores, eles vêm acompanhados de interface, no caso desse aqui, ó. Tá? Então tem interface de comunicação com o sistema de processamento. Então é como se ele tivesse um outro computadorzinho ali dentro que ele comunica com o computador principal. Tá? Aqui temos uma outra interface também que é interessante, que é um outro dispositivo de comunicação, tá? Só que esse aqui já era horário, né? Um timer. Então é um outro dispositivo que a gente pode colocar na robótica para fazer o quê, por exemplo? Quero monitorar o horário. Me interessa também na robótica. Tempo. Tá? Base de tempo. Interface de comunicação com internet. Bastante usado hoje. O que dá a possibilidade de fazer isso? Controlar, por exemplo, o meu robô utilizando um aplicativo. É uma interface de comunicação. Tá todos nessa parte de coleta de informação, como sensores. Outra interface que eu tenho aqui, ó, uma interface de GPS. Consigo saber aonde, por exemplo, o meu robô se encontra. Tá? Imagina que a gente coloca um robô autônomo circulando aí, a gente quer pegar a posição, saber onde ele anda dentro da cidade, na roça, por exemplo, a gente consegue saber onde é que ele está. Tá? Então existem inúmeros dispositivos que ficam nesse ponto aqui, ó, onde é que a gente coleta a informação. Tá? Pode ser com interface, pode ser com sensor direto mesmo, tipo um sensor de temperatura. Depois, a gente tem a parte do processamento. Se a gente voltar, por exemplo, para a robótica mais comum que a gente tem hoje, o que a gente vai lembrar? Do Arduino. Tá? Se alguém acompanhou algumas aulas curtas que a gente colocou aí no Instagram, a gente falou um pouco sobre o Arduino. Tá? Por que ele é tão famoso? Tá? Porque foi um dispositivo desenvolvido para o povo em geral, aí consegue fazer alguma automação, desenvolver alguns projetinhos com ele. Mas ele tem um chip de processamento aqui dentro. Tá? Então, ele está incluso aqui. Aqui é onde é que vai o código que a gente cria e de acordo com a leitura que ele faz dos sensores, a gente consegue processar. Se a gente faz leitura, por exemplo, de um sensor de temperatura, a gente vai fazer o cálculo matemático aqui dentro para mostrar a temperatura que o sensor está medindo. Porque a eletrônica em si, ela não mede temperatura, ela mede um sinal de tensão, alguns milivolts, e a gente calcula a temperatura. Tá? Isso vale para a maioria dos sensores. Tá? É definido por cálculo lá no código de programação. Tá? Existem diversos tipos de placas aqui de processamento. Tá? Então eu tenho um outro modelo aqui, que é um modelo com maior capacidade de processamento.
Eu tenho um outro modelo aqui, inclusive ele tem comunicação sem fio, tem comunicação Wi-Fi, tá? Então, dependendo da aplicação que a gente fizer, para a robótica a gente consegue utilizar um determinado dispositivo de processamento. Isso depende da quantidade de dados que a gente quer processar, da interface de comunicação que a gente quer ter, se a gente quer ter Bluetooth, se a gente quer ter Wi-Fi, ou se a gente quer ter, por exemplo, uma comunicação infravermelho, tipo o controle da televisão. Também dá, certo? Mas é o seguinte, tá? No meio do processamento, existe um recurso interessante que a gente consegue, por exemplo, visualizar o processamento, o que está acontecendo. E se a gente comparar, pode ser lá na indústria, pode ser no computador que a gente usa, a gente está utilizando o teclado, está digitando, a gente pode mandar imprimir na impressora, né? Está saindo os dados, mas a gente acompanha no monitor. Esse tipo de coisa a gente pode fazer aqui também. Tá? De que maneira? A gente, por exemplo, tem, por exemplo, um dispositivo robótico aí. Vamos pegar um exemplo do nosso querido carrinho aqui, tá? Nosso querido carrinho. Aonde a gente utilizaria, por exemplo, esse monitor, não necessariamente é um monitor de computador, tá? A gente pode utilizar, por exemplo, um display. Para quem lembra dos celulares lá do início dos anos 2000, tinha um celular com esse display aqui, tá? Hoje ele é utilizado para robótica. Então, a gente pode utilizar isso aqui para quê? Se a gente está utilizando bateria nesse dispositivo, a gente consegue visualizar a tensão da bateria, a gente consegue visualizar a quantidade de carga. Se a gente coloca algum sensor de temperatura, a gente consegue visualizar aqui também. Se a gente consegue estar colocando, por exemplo, um sensor para medir distância, a gente pode saber qual é a distância. Então a gente consegue acompanhar o processamento em tempo real, o que está acontecendo. Tá? Então, para isso que serve esse ponto aqui. Ó. Se a gente, por exemplo, está desenvolvendo alguma coisa utilizando essa plaquinha do Arduino, enquanto a gente está desenvolvendo, ele está conectado no computador. A gente consegue visualizar direto no computador o que está acontecendo. Posso começar, por exemplo, um projeto medindo a temperatura de alguma coisa. Um sensor, ou sensor de luminosidade, eu consigo acompanhar esse processo enquanto a gente está fazendo, tá, no computador. Mas quando está em cima do produto, do projetinho aqui, a gente utiliza um display. Esse display também pode ser de várias maneiras, tá? Pode ser um display dessa forma aqui, ó, que é um display de 7 segmentos. Pode ser um display gráfico, minúsculo assim, ó, dependendo da aplicação que a gente vai fazer, tá? Então, é uma vantagem quando a gente está fazendo, desenvolvendo, tá trabalhando com processamento de informações, tá? A gente conseguir visualizar esse tipo de informação que a gente está processando. Que outras maneiras eu poderia estar utilizando isso? A gente está perto do dispositivo ou a gente está longe? Se a gente está longe dele, a gente não consegue visualizar no display. Que outras maneiras a gente teria? Comunicação sem fio? Talvez, né? Tá? Hoje existem muitos recursos de comunicação. Eu tenho o Wi-Fi, por exemplo, mas esse aqui é limitado aí a uma distância aí 30, 50 metros. Mas eu tenho esse dispositivo aqui, 500 metros. Mas hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue maiores distâncias. Então, estou utilizando esse recurso aqui, porém, estou utilizando a distância, certo? Mas continua aqui dentro, para mim, é uma maneira de eu visualizar. Ou estou próximo, por exemplo, do dispositivo, mas ele está conectado na rede Wi-Fi e eu consigo conectar de outro lugar, estou conectando remotamente. Ó, baita recurso isso. Estou utilizando aqui ainda, consigo comunicar com ele, inclusive, em muitos casos, consigo atuar em cima do processamento, que consigo pegar a informação dos sensores, consigo enviar comando para atuadores. Tá? Então vejam que um dispositivo aí robótico, ele trabalha com sensor, processamento, posso visualizar os dados e posso atuar. Beleza. O que é, Ederson? O que é atuadores? O atuador, como é que a gente fala, é o dispositivo que vai executar. Por exemplo, ele vai fazer a força, ele vai fazer um movimento, ele vai
ligar uma lâmpada, ele vai fazer inúmeras funções que a gente mandar ele fazer. Nesse caso aqui, desse robozinho, ele vai atuar em cima dos motores para dar o movimento, tá? O movimento para frente, o movimento para trás, quando ele vai deslocar de algum obstáculo, tá? Mas ele é um atuador, tá? Motor parecido com esse aqui também é um motorzinho, tá? Mas existem diversos tipos de atuadores, tá? Que a gente pode, por exemplo, utilizar. Ó, essa aqui é uma interface de relé. Eu posso utilizar ela para fazer o acionamento do motor desse tipo, tá? Ou eu também posso acionar uma lâmpada. Também é um atuador, só que eu estou atuando em cima desse carinha aqui. Ele é uma chave eletrônica, né? Um relézinho. Eu mando o comando para ele, ele fecha a chave e pode ligar uma lâmpada. Então ele é um atuador, tá? Mas existem outros tipos também. Por exemplo, esse aqui também é um modelo de motor, tá? Isso aqui é um tipo de motor que é usado mais na área industrial, mas ele é um tipo de atuador. Pode ser um atuador pneumático, que a gente atua em cima de uma válvula para fazer alguma movimentação, tá? Então tem vários tipos de atuadores, hidráulicos, tá? Então incluem aonde a gente manda fazer a função. Agora voltando, por exemplo, para a nossa robótica, vocês vejam a importância dos atuadores. Seja, por exemplo, na área industrial. A gente precisa de fazer alguma garra, é um atuador, a gente precisa fazer o movimento, a gente precisa do motor. Então, são inúmeras funções que a gente utiliza os atuadores. Então, pessoal, se vocês conseguiram compreender, captar essa parte, sensores, processamento e atuadores, vocês entenderam boa parte da robótica já. Essa parte do monitor é visualização do processo. Ela é importante? É. É necessária? Depende. Depende do que a gente quer e quanto a gente quer coletar os dados. Se a gente, por exemplo, quer fazer uma brincadeira utilizando um carrinho para desviar do obstáculo, ela não é tão importante. Agora, se a gente, por exemplo, fazer um dispositivo mais avançado, que a gente quer coletar informações dele, aí sim, de que meio a gente vai coletar esses dados? Vai ser via alguma coisa que a gente esteja próximo do dispositivo a visualizar? A gente utiliza um display, a gente utiliza um módulo de Bluetooth, que é uma curta distância, a gente utiliza o Wi-Fi. Ah não, ele está longe agora, então um dispositivo de comunicação de longo alcance, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir isso aqui e a gente vai ver por partes separadas. Onde que a gente vai começar? Nos sensores, tá? Basicamente, a gente vai ver dois tipos de sensores, tá? A gente tem sensores digitais e a gente tem sensores analógicos. O que são os sensores analógicos? Na verdade, na natureza não existe digital, tá? É tudo analógico. Desde o som que a gente escuta, o nosso ouvido ouve um som analógico. Se a gente pegar, por exemplo, esse sensor aqui, ó, ele detecta a vibração, que é um áudio, a onda acústica, né? É analógico, tá? Praticamente todos os sensores são analógicos, tá? A não ser, claro, quando a gente parte para essa parte digital, certo? Se a gente está, por exemplo, medindo temperatura, medindo pressão, medindo velocidade, inúmeras coisas, a gente está trabalhando tudo com variável analógico, tá? Então não existe a temperatura, ela é só um valor ou não é nada. Por exemplo, é 10 graus ou é zero. Então, na verdade, eu tenho variações aí, por isso que ela é analógica, tá? Quando a gente trabalha com digital, tá? Dá um exemplo assim da lâmpada. Ou ela está ligada, ou ela está desligada. Então, lembra lá quando a gente fala dos computadores que trabalham com sinais digitais, tudo com 0 e 1. Aqui a gente está falando da mesma coisa. Pode ser uma chave, né? Ela pode estar ligada ou ela pode estar desligada. A gente considera desprezando, por exemplo, se a gente está trabalhando com um circuito aí com 5 volts, a gente está trabalhando com 110 volts, a gente está trabalhando com 220 volts, ou está ligado ou está desligado. Isso é sinal digital, certo? Então, compreendido o que é um sensor digital e o que é um sensor analógico?
Vamos ver um pouquinho melhor. Quando a gente está utilizando basicamente essa plaquinha aqui, vocês vão ver bastante isso ainda, tá? A gente trabalha com ela com 5 volts, tá? Então, quando a gente tem 5 volts, por exemplo, num pino dela, e a gente muda o estado para 0, eu tenho 0 volt aqui, eu estou mudando ele de ligado para desligado. Aqui eu ligo novamente. Se fosse, por exemplo, uma chave que a gente está ligada e a gente desliga ela e liga novamente. Tá? Isso é o digital, certo? Eu vou mostrar, detalhar mais isso aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor ainda. Tá? Mas vejam, para quem lembra lá dos gráficos lá de matemática ou de física, aqui é a aplicação, tá? Agora, se a gente está trabalhando com sinal analógico, tá? A gente vai pegar, por exemplo, um sinal de... Vou ter 5 volts aqui em cima, tá? E aqui 0. É um gráfico ao longo do tempo, né? Tá lá 1, 2, 3, 4. E eu tenho um sinal, vamos dar um exemplo, um sinal de temperatura. Vocês podem ver, por exemplo, que é comum a gente trabalhar com sinal de temperatura, ele vai variando em razão do tempo, né? E a amplitude que a gente diz, ele pode ter começado, por exemplo, aqui com 1 volt, mas ao longo do tempo aqui, digamos que seja um sistema de aquecimento, ele está trabalhando, ele está esquentando e está alterando o sinal do sensor. Então isso aqui é um sinal analógico, é diferente daquele que a gente tinha, o digital, que é uma chave. Então essa, basicamente, entendendo esse tipo de coisa aqui, desse gráfico, a gente vai entender o que se trata o digital e o analógico, certo? Pessoal, o que eu vou mostrar agora, tá? Peço que não se assustem, tá? É um circuitinho. Como é que a gente vai trabalhar com entradas digitais e entradas analógicas nessa plaquinha aqui, ó, tá? O que que acontece? Isso aqui também são sensores, tá? Também são sensores. Isso aqui é uma chave, tá? Aqui também é uma chave. Só que, de acordo com a maneira que eu utilizar essas chaves, tá? Eu consigo fazer uma leitura diferente, tá? E processar de maneira diferente. Por exemplo, isso aqui é um símbolo de uma resistência, não se preocupe agora, vocês vão, no decorrer das aulas, vocês vão verificar o que é uma resistência, tá? Qual é a função dessa resistência nesse primeiro circuito aqui? Até vamos colocar aqui um A, colocar aqui um B e aqui um C, tá? Essa resistência aqui, ó, ela tem a função de quando eu não estiver pressionando a chave, tá? Eu estou alimentando aqui com 5 volts. Quando eu não estiver pressionando a chave, ela estiver aberta, eu tenho 5 volts aqui, certo? Agora, à medida que eu pressiono a chave, tá? Isso aqui é um símbolo de aterramento, né? Aqui é 0 volt. O que que vai acontecer? Eu vou colocar 0 volt aqui. De acordo com o programa, que é o código que eu gravar dentro dessa plaquinha, tá? Ele vai entender que eu pressionei a chave e vai executar uma determinada função. Liga um LED,
tá? Dá um exemplo, ligo o LED. À medida que eu solto, né, se o meu projeto, por exemplo, diz assim que quando eu pressiono o LED tem que ficar ligado, e quando eu pressiono novamente ele tem que desligar, beleza, ele vai fazer isso. Caso contrário, pressionei, ligou o LED, soltei a chave e ele desliga. Isso tudo depende do meu processamento, tá? Lembro que tinha sensores, processamento e atuadores, tá? Meu sensor é a chave, o processamento é a minha lógica de programação e o LED é o meu atuador nesse caso, beleza? O que eu quero que vocês gravem, tá? O tipo do circuito a gente vai usar em práticas depois, isso aqui é só para vocês conseguirem entender o que é a parte digital, tá? Nesse caso aqui eu estou considerando que quando eu pressiono, tá, a chave, eu estou lendo 0 volt, 0, porque aqui na chave eu tenho 0 volt, tá? E quando eu pressiono ela, vai ter 0 volt na saída. Soltei, essa resistência faz com que eu tenha 5. Então, eu tenho que ter um circuito assim para saber quando a minha chave está ligada ou está desligada, beleza? Mas tem outra maneira que eu consigo utilizar isso. Isso vai de acordo com o projetista ou quem está fazendo vai utilizar. Tem gente que gosta mais desse jeito, tem gente que gosta mais desse jeito. Eu sempre prefiro esse aqui. Olha como é um pouquinho diferente aqui. Ó. A resistência está ligada no 0 volt. Tá? Enquanto eu não pressionar minha chave, eu vou ter 0 volt. À medida que eu pressiono essa chave, o que eu tenho na saída? 5 volts. Vejam que é uma lógica diferente da outra. Dependendo a situação ou dependendo do gosto, a pessoa vai utilizar uma ou outra. Qual é a mais correta? As duas estão corretas, tá? Dependendo do jeito que cada um quiser usar. Beleza? Agora tem um outro exemplo aqui que a gente consegue simular uma entrada analógica. Tá? No circuito de processamento aqui, depois eu vou mostrar para vocês, ele tem pinos específicos para digital e tem pinos específicos para analógico. Tá? Os circuitos internos do processador é diferente para trabalhar com cada um dos sinais. Então aqui eu tenho duas resistências, tá? Tem uma fixa e tem uma variável. Isso aqui é uma resistência variável, tá? É um potenciômetro. Lembra daquele de botar volume no rádio? Quem lembra ainda, é igual, tá? É assim. Então, ele está aqui. Então, uma fixa e uma variável, eu consigo produzir, por exemplo, na saída aqui, uma determinada variação de tensão, para a gente quer fazer um teste, por exemplo, simular um sensor. Tá? Ou eu quero, por exemplo, ajustar a velocidade do meu carrinho. Eu consigo fazer isso. Ou eu consigo a velocidade de um motor, por exemplo, quero fazer um ventilador, consigo variar a velocidade dele no atuador, que é lá a saída, eu mexendo no valor que eu estou entregando, por exemplo, na entrada analógica. Certo? Então ele se torna um sensor. Beleza? Então, quando a gente utilizar, por exemplo, algum projetinho que a gente utilizar um botão, uma chave, a gente tem que utilizar um circuito ou assim, ou assim. Tá? O que vai mudar? A interpretação que eu vou fazer na lógica de programação. Ou eu entendo que a chave está pressionada, eu quero que esteja 0, ou nesse caso aqui, eu quero interpretar quando tiver 5 volts. 0, se a gente trata como digital, quando eu tenho a chave pressionada, quanto eu tenho? Eu tenho 1. Digitalmente, como a gente processa o sinal digital, né? Quando eu não tenho nada pressionado, eu tenho 0. Vale para os dois daí, tá? Certo?